Fevereiro chegou, os deputados tomaram posse e está na hora de colocar a mão na massa. Mas que massa que é essa? O que faz um deputado? Hoje nós vamos descobrir. A palavra deputado vem do latim deputato, que significa um indivíduo que trata de interesse de outras pessoas. O deputado ele tem duas principais atribuições e uma atribuição complementar. As duas principais é legislar e fiscalizar. Essas competências estão dispostas do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição de 88. Legislar é o principal pilar da República e da democracia. É por isso que para legislar é necessário que o deputado esteja conectado o tempo todo com a sociedade. Ele precisa de uma assessoria forte para conseguir que ele tenha presença nos diversos territórios do seu estado e que ele seja sensível às transformações da sociedade que são constantes e cada vez mais dinâmicas. Conectado com o desejo popular, o deputado consegue transformar esse anseio da sociedade em um projeto de lei. Depois da elaboração de uma minuta de um projeto de lei, começa efetivamente a tramitação desse processo dentro da Câmara. Essa minuta de lei que formaliza os anseios da sociedade, ela dá início para se transformar uma lei em uma comissão. Então, por exemplo, ela vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é uma comissão formada por alguns deputados que avaliam se aquele projeto ele é constitucional ou não. Existem os consultores da Câmara e do Senado que dão auxílio técnico, mas os deputados em comissão é que votam se esse projeto de lei prossegue ou não para as próximas comissões. Aprovada na CCJ, essa minuta, esse projeto de lei, ele segue para a sua próxima comissão. Se for um assunto de meio ambiente, por exemplo, esse projeto de lei vai para a Comissão de Meio Ambiente. Depois de passado por todas as comissões, esse projeto vai a plenário. É neste momento que todos os deputados têm oportunidade de votar esse projeto. E salvo as exceções que a Constituição fala, esse projeto vai ser aprovado com a maioria absoluta dos presentes, dos deputados presentes, através da maioria dos votos. O outro instrumento que é a mesa diretora é quem pauta a agenda. A eleição do presidente de Câmara, que é quem comanda essa mesa diretora, é um momento muito importante para o país. É nesse momento que se assentam as forças democráticas que conseguiram entrar na Câmara. Os partidos, os deputados negociam para ver quem vai ser o presidente e agora já dá para ter uma ideia também como que é importante os deputados participarem das comissões. Por exemplo, um deputado que foi eleito para representar um interesse ambiental, para ele seria importante estar na Comissão de Meio Ambiente, porque qualquer tipo de lei que trata desse assunto passará por essa comissão e ele terá o poder de veto e de voto sobre esses projetos. Para exercer bem essa função de fiscalizar, o deputado ele tem que ter muita coragem e principalmente ele não pode ter rabo preso. Muita gente para ganhar a eleição faz de tudo, aperta a mão de todo mundo, pega dinheiro com todo mundo e depois, em consequência disso, ele não consegue exercer essa função tão necessária para o funcionamento redondo da democracia e da transparência. Outra função muito importante dos deputados é de julgar as contas do governo e de fazer emendas à lei do orçamento. O que é isso na prática? O deputado faz um projeto de emenda à lei orçamentária, que é a lei que o governo manda falando com o que vai gastar cada dinheiro, falando o seguinte, ó, lugar tal precisa com urgência de dinheiro para uma ambulância, por exemplo. Então, cada deputado tem uma cota de X reais que ele pode destinar a instituições, quando não é ano de eleição, e à prefeitura. Para a prefeitura asfaltar uma rua, para a prefeitura ajudar o hospital, para se fortalecer o terceiro setor, a sociedade civil organizada, nessas demandas que teoricamente são mais urgentes e que o deputado está mais próximo do eleitor do que o presidente ou o governador. Mas como que a gente se torna um deputado? Você precisa ter 21 anos, ser brasileiro, estar em dia com todos os seus direitos políticos, ser alfabetizado e, depois disso, procurar um partido político. Muitas vezes a gente pensa que o partido político não tem importância, mas dentro da Câmara é ele quem organiza as bancadas, os deputados, quem pauta a agenda, eles que indicam os deputados para aquelas comissões que a gente disse. Então é por isso que quando a gente vai votar em um deputado, primeiro o nosso voto vai para o partido e depois o nosso voto vai para a pessoa. Porque dentro da Câmara é o partido que faz as negociações e que indicam para as comissões. Essa coisa do voto primeiro para o partido e depois para a pessoa é o que a gente chama de eleição proporcional, que é muito diferente da eleição majoritária. A eleição majoritária, que é para presidente, governador, prefeito e senador, é o seguinte: quem tem mais voto ganha. O cálculo é simples. Nos casos das eleições proporcionais, não. Se divide o número de cadeiras em disputa, vamos supor que temos 10 cadeiras.
e divide pelo número de eleitores. Vamos supor que temos 10 mil eleitores. Isso quer dizer que um partido, para conseguir ocupar uma cadeira, ele tem que conseguir 1000 votos no total. Então, quando vai somar os votos no final da eleição, primeiro vai olhar quanto que aquele partido conseguiu ao todo, com todos os seus candidatos. Se conseguiu os 1000 votos, ele tem direito a uma cadeira. Aí que ele vai olhar dentro do partido quem é o cara mais votado, e essa pessoa mais votada vai ocupar essa cadeira. Se o partido ao todo conseguiu 2000 votos, ele tem direito a 2 cadeiras nesse nosso exemplo. Então os 2 primeiros mais votados vão ocupar a cadeira. É aí que age o fenômeno que ficou conhecido como fenômeno Tiririca. Joel! O Tiririca! O Tiririca no seu partido foi o mais votado com a quantidade expressiva de votos. E quando juntou todos os votos, graças a essa votação grande dele, o partido conseguiu fazer mais de um. Então ele acabou puxando o segundo que estava lá. É por isso que na eleição proporcional, essa de deputados e vereadores, nem sempre o mais votado é o que ganha a eleição. Os deputados federais são divididos por estados. Ou seja, lá em Brasília vão os representantes de cada estado. O mínimo que um estado pode ter é 8. O máximo que ele pode ter é 70. Cada estado tem os seus deputados federais. Ou seja, lá em Brasília, na Câmara Federal, todos os estados, cada um tem os seus representantes. Sendo que o mínimo é 8, como Acre e Rio Grande do Norte, e o máximo de 70, como São Paulo. Esse cálculo leva em conta a proporcionalidade com a população. E será qual que é a diferença do deputado federal para o deputado estadual? O deputado federal e estadual tem as mesmas atribuições. O que muda é a esfera. O deputado federal cuida da União, junto com o presidente, e o deputado estadual cuida dos estados, junto com o governador. Podemos acompanhar uma prova recente dessa importância dos deputados agora no processo de impeachment, que é um processo jurídico-político que 2/3 dos deputados podem derrubar um presidente eleito, enquanto o contrário não pode acontecer. Apenas o próprio parlamento pode cassar o mandato de um parlamentar. O deputado também é fundamental para a transparência. O artigo 50, parágrafo 2º, deixa claro que os deputados podem pedir informação aos ministros de Estado sobre qualquer ato do governo e a negativa para essas informações é entendida por esse artigo como crime. Então, o deputado que faz parte do poder legislativo, ele teoricamente é um político que está mais próximo do povo, que está mais perto, que tem mais contato. Tanto a Câmara Municipal, como as Assembleias Estaduais, como a Câmara Federal, são a casa do povo. Ali qualquer pessoa tem que se sentir em casa, independente do seu pensamento. Porque a essência dali é a liberdade de expressão, a divergência de pensamento e a negociação política, para que o processo legislativo contemple vários pontos de vista e que corresponda aos anseios que a sociedade quer. Com esse tanto de importância que tem um deputado, é até engraçado a gente pensar que nós, eleitores, pensamos menos para votar nos deputados do que nos cargos majoritários de prefeito, governador e presidente. Na minha opinião, essa crise de credibilidade que os deputados vêm tendo se baseia em 2 fatos. O primeiro é a falta de conhecimento mesmo, de como que funciona a eleição proporcional, por que o voto vai primeiro para o partido, e essa distorção gera uma descredibilidade com a população. O outro fator é o sistema eleitoral tradicional, que apesar de melhorar um pouquinho nos últimos anos, ele distorce a representatividade, através de leis falhas e de baixa fiscalização. Então muitas vezes o deputado, no lugar de ser um deputado soberano para exercer esse monte de função importante, ali tem apenas um despachante de alguma empresa que pagou a campanha dele. Essa sociedade cada vez mais complexa como nós temos hoje, ela exige que o cidadão tenha na democracia uma postura mais proativa, de participação, uma democracia mais participativa para além da representativa, para complementar. Essa participação social ela é fundamental na fiscalização. Então nós, como eleitores, precisamos fiscalizar quem nós elegemos para ser os nossos representantes, para que eles também fiscalizem o que eles têm que fiscalizar, legislem o que eles têm que legislar e distribuam as emendas de maneira republicana. Então, além de entender o sistema, de propor a mudança, de participar efetivamente da democracia, é papel nosso também de cobrar os nossos representantes, para a gente diminuir a distorção e lembrar que o parlamento é a casa do povo e não a casa de despachante de empresa. Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se inscreva se você ainda não se inscreveu, dê o like, comente aí suas críticas, sugestões e vamos ajudar a enriquecer esse debate e construir esse canal. Muito obrigado.